Boa tarde a todos. Excelente segunda-feira. A gente vai começar aqui nosso primeiro Almoçando e Interpretando. E como você deve conhecer, o Interpreta Vet ele é conhecido muito pela sua live de sexta-feira, que é Café com o Exame. Só que a gente está querendo melhorar nossa página, nossa transmissão de informação. Boa tarde a todos que estão entrando agora, provavelmente estão almoçando, estão no meio do plantão, né? Veterinária não tem hora para almoçar, mas, né, a gente convencionalmente utiliza meio-dia justamente porque é um horário coringa onde a gente pode conversar um pouquinho rapidamente enquanto você está almoçando ou trocando de plantão ou indo para casa. Então, essa é a nosso intuito aqui no nosso Almoçando e Interpretando, e vamos começar hoje com um tema bastante bacana, né, Luiz? Boa tarde, Janquil, Gui, Rafael, que é exatamente como é que a gente avalia, né, a proteinúria em cães e gatos. Será que é doença renal? Será que não é? Qualquer proteinúria a gente tem que prestar atenção. Então é sobre isso que a gente quer conversar hoje com você, né, veterinário que quer perder em segurança na interpretação de exames. Eu sou o João Baqui, você deve me conhecer pelo Interpreta Vet, e eu quero que esse conteúdo seja de extremo valor e que vocês consigam aplicar isso imediatamente numa interpretação de um laudo, no caso, no laudo de urinálise, né? Porque, no final das contas, o que é proteinúria? Como o próprio nome sugere, proteinúria é justamente a detecção, através de algum método, que provoque o aumento de proteínas na urina do paciente, seja ele canino, seja ele felino. Então, geralmente é aquele quadro em que você vai pegar um laudo de urinálise e vai ter lá, né, a presença de proteína na urina, ou você vai pegar, melhor ainda, né, algum exame extra-urinálise que vai te dar com maior confiabilidade o valor da proteína da urina desse paciente. A gente sabe, né, a gente até vai comentar um pouquinho sobre as limitações, ou o Edu Nefrovet, prestando atenção aí, a Glaze, Gleire, Smeire, André Amorim, Thales, Adriano. É o seguinte, pessoal, a proteinúria é extremamente importante. Por quê? Né? Primeiro, a gente vai falar sobre os métodos que a gente tem hoje para avaliar a proteinúria, beleza? Mas a gente precisa iniciar de uma forma um pouco mais didática, que é exatamente se perguntando por que exatamente eu preciso detectar ou não proteinúria no meu paciente. Bom, então, como o próprio nome diz, a presença de proteína na urina deve ter algum valor diagnóstico quando a gente está avaliando esse paciente. E sim, pessoal, a proteinúria é importante nos animais, justamente quando a gente está avaliando principalmente, tá bom? A gente tem outros recursos, mas principalmente avaliando, né, fazendo uma avaliação renal do paciente, porque a gente sabe que doenças renais podem provocar proteinúria, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os métodos, né, de proteinúria, até definir a localização, né, da origem da proteinúria desse animal. Será que é renal? Será que, se for renal, é glomerular? É tubular? Então, vou deixar algumas dicas aqui para que vocês possam pegar um laudo e poder interpretar de uma forma um pouco mais condizente com a realidade do animal. Mas primeiro, antes de tudo, a gente precisa saber se essa proteinúria é renal ou não é renal, porque interpretações vão caber dentro dessa sugestão, né? E aí a conduta clínica vai ser completamente diferente, certo? Então, proteinúria tem um valor quando a gente está avaliando a parte renal, né? Se tem a presença de nefropatias, a proteinúria tem um valor diagnóstico. E não só um valor diagnóstico. A presença de proteinúria, né, nesse paciente nefropata também consegue nos dar um direcionamento em relação ao prognóstico, certo? Então, diagnóstico e prognóstico são as grandes funções da detecção de proteinúria no paciente nefropata. Então, a gente precisa primeiro, antes de fazer todas essas conclusões, saber se essa proteinúria é renal ou não, né? A gente sabe que existem causas não renais que vão provocar aumento, seja da tira de urina, seja da relação proteína-creatinina urinária, seja pelo teste de microalbuminúria. Então, a gente tem vários testes que podem ser utilizados nessa busca pela proteína na urina do animal. E a gente sabe, a literatura é bem consistente em relação a isso, que dependendo da nefropatia, né, se o animal realmente é nefropata,
o aumento de proteína na urina está ligado, né, proporcionalmente à progressão da doença e à mortalidade da doença. Então, beleza. O que acontece é o seguinte: vários trabalhos demonstram que quando você tem um animal nefropata e você consegue monitorar a proteína dele, você consegue ter uma relação diretamente proporcional ao aumento da proteína com o avanço, progressão da doença e a mortalidade, né, desses pacientes. Então, óbvio, a proteinúria é um achado extremamente valioso quando a gente está querendo, como eu disse mesmo, avaliar o diagnóstico e o prognóstico desse paciente. Mas, pessoal, uma coisa é importante. A gente precisa lembrar aqui, antes da gente sair falando em proteinúria, sobre a questão, né, de como que é a fisiologia normal de um néfron, né, que é a unidade funcional de um rim, né? A gente tem milhares de néfrons, o gato possui menos néfrons que o cão, né? Mas os néfrons são funcionais e a gente vai encontrar proteinúria em casos parecidos, beleza? Então, vamos lá. O que é o néfron? Néfron é a unidade funcional do rim. Lembra daquela estrutura onde você tem lá a arteríola aferente chegando, formando aquele enovelamento de capilares que a gente chama de glomérulo renal, né? E nesse glomérulo renal vai estar dentro de uma cápsula de Bowman e o que for filtrado, né, passa para o ultrafiltrado lá no túbulo renal, que é a próxima estrutura seguinte ao glomérulo, né? E o que não é filtrado continua seguindo pelo sangue através das arteríolas eferentes que saem do rim e seguem o seu percurso na circulação. Então, deixa eu só voltar aqui, porque o Windows resolveu dar uma travadinha, né? Mas faz parte. Então, só para a gente ter um direcionamento da nossa conversa. Então, a primeira estrutura que eu quero que vocês lembrem, né, é o glomérulo renal. Você vai ter uma arteríola aferente chegando com sangue, com plasma sanguíneo, evidentemente, e ali no enovelamento você tem algumas forças que promovem ou não a filtração de determinadas substâncias, né? E qual é o parâmetro para que um elemento seja filtrado ou não? Bom, primeiro de todos é o peso e volume molecular, certo? Então, você tem emaranhados, né, de enovelamento de capilares, e aí, através de alguns parâmetros, você consegue aí promover uma filtração. Então, o que vai dizer? Primeiro, o tamanho e peso da molécula. Por exemplo, né, você tem uma proteína de alto peso molecular, ela não vai passar no glomérulo, certo? Então, isso é um jeito de fazer uma barreira glomerular. Outra questão é a carga elétrica da partícula que está passando ali no glomérulo. Então, o que, por exemplo, você pode usar, João, para me exemplificar essa parte aí? Bom, olha só, a albumina tem lá em torno de 62 mil, 69 mil Daltons, né, que é o tamanho molecular, e, para vocês terem uma noção, é muito parecido com o tamanho da fenestração. Então, se fosse só por peso molecular, a albumina acabaria passando pelo glomérulo. E por que a albumina, a proteína mais importante do plasma, né, até pela pressão oncótica, por que ela não passa se ela tem o tamanho semelhante à da fenestração? Porque a albumina possui carga negativa, certo? E lá no glomérulo renal, nós temos lá, por exemplo, colágeno tipo 4, que é extremamente negativo também. Então, a gente sabe, né, por biofísica, que, né, as partículas de mesma carga, elas são repelidas. Então, a albumina negativa chegando lá no enovelamento não vai ser filtrada, justamente porque ali na parede do glomérulo nós temos aí, né, o que a gente falou, o colágeno tipo 4, que é altamente negativo e vai repelir a albumina. Uma pequena quantidade de albumina acaba passando, certo? Então, vamos lá, pessoal, entender. Basicamente, quando está chegando na arteríola aferente, nós temos a concentração de albumina de um paciente média aí em torno de 4 gramas por decilitro, certo? E aí, a grande maioria da albumina não vai ser filtrada e vai retornar para o sangue lá onde ela estava.
Uma pequena parte, pessoal, em torno de, falei de 4 gramas por decilitro. Uma pequena parte acaba passando ali, proteínas acabam passando para o ultrafiltrado, ou seja, foram filtrados e estão no túbulo contorcido proximal, tá? Essa quantidade aí de 4 gramas por decilitro, você tem de resultante aí filtrado em torno de 2 a 3 miligramas por decilitro. Ou seja, de 4 gramas, você tem de 2 a 3 miligramas de decilitro passando ali no túbulo contorcido proximal. Só que a gente tem que lembrar, pessoal, que existe uma função do túbulo proximal que é justamente a questão da reabsorção das partículas que estão ali. Glicose, ureia, alguns eletrólitos, muita coisa não está na urina porque foi reabsorvida pelo túbulo proximal, beleza? Uma delas é a proteína. Então, de 2 a 3 miligramas cai no ultrafiltrado no túbulo proximal e vai haver um processo de reabsorção, né? Então, é função do túbulo também reabsorver proteínas. Então, de 2 a 3 miligramas você tem a reabsorção tubular, gerando aí como resultante final na urina menos de 1 miligrama por decilitro de albumina nessa urina. Então, vocês vejam, de 4 gramas por decilitro, você tem como resultante na urina menos de 1 miligrama por decilitro, justamente pela filtração glomerular e pela reabsorção tubular. Então, isso ficando claro para a gente consegue entender mecanismos que podem provocar proteinúria. Porque a gente está olhando uma máquina chamada néfron e qualquer disfunção ali pode gerar proteinúria e a gente vai entender por quê. Mas antes, pessoal, o que é importante? Quando a gente avalia a proteinúria, a gente já pensa direto no rim, né? Só que a gente tem que pontuar justamente o que a gente estava falando aqui. Será que a proteinúria é doença renal? Então, para vocês saberem, a gente tem aí classificações de proteinúria. Nós temos a proteinúria pré-renal ou pré-glomerular, ou seja, por algum motivo antes do glomérulo você vai ter um aumento de proteína na urina. Outra possibilidade é a proteinúria pós-renal, que também não vai ter envolvimento direto, né, primário do rim, né, e a gente pode ter proteinúria, beleza? Já adianto que a proteinúria pós-renal é a proteinúria mais comum nos pacientes e não tem a ver com doença renal, beleza? Então, o que sobra, se a gente falou de pré-renal e pós-renal, sobram as possibilidades renais. Então, quais são as possibilidades de proteinúria renal? A proteinúria glomerular e a proteinúria tubular ou túbulo intersticial, beleza? Então, quando falha um desses processos, você acaba tendo, por algum mecanismo que a gente vai explicar, a proteinúria nesse paciente, tá? Então, a gente começa falando, pessoal, de proteinúria pré-glomerular. Você deve se perguntar, João, alguma manifestação fisiológica ou fisiopatogênica que pode gerar proteína alta no sangue vai gerar altamente aí, provavelmente uma proteinúria, ou seja, a presença de proteína na urina? Sim, isso pode acontecer. Primeiro, a gente tem aquilo que a gente chama de proteinúria fisiológica, que é uma proteinúria transitória a partir de alguns mecanismos que são ali fisiológicos no paciente, né, como febre, convulsão, exercício físico, calor ou frio extremos, tá? Até cães sem atividade físicas podem apresentar essa proteinúria transitória fisiológica, beleza? Aí você me pergunta, nossa, João, mas estresse, febre, convulsão, por que você tem proteinúria nesse paciente? Olha só, a verdade é que os mecanismos ainda não estão bem estabelecidos. Só que acredita-se que exista proteinúria transitória por 3 motivos. Primeiro, né, a vasoconstrição dessas arteríolas. Segundo, a isquemia que pode estar instaurada aí nesses processos e também, né, a vasoconstrição, isquemia e quando a gente tem a congestão dos vasos ali, tá certo? Então essas são as prováveis causas
de você ter eventualmente uma proteinúria transitória que vai ser pré-glomerular, porque não tem envolvimento renal nesse caso, né? Você tem uma proteinúria ali, uma alteração fisiológica em que você vai acabar permitindo maior passagem de proteína na urina, certo? É transitória e não tem problema, tá certo? E aí, uma outra proteinúria pré-glomerular, ou seja, não há envolvimento do rim, é a proteinúria patológica, tá? A gente aqui não está falando que toda proteinúria pré-glomerular não é causada por uma doença, tá? Ela pode ser causada por algum distúrbio, só que não é um distúrbio primariamente renal. Como, por exemplo, né, você tem aí uma hemólise intravascular. Se você tem uma hemólise intravascular, você vai ter a liberação de hemoglobina livre no sangue. Essa hemoglobina é uma molécula de baixo peso molecular. Então, essa hemoglobina, ela passa pela barreira de filtração sem problema nenhum, beleza? Outro caso é a mioglobina. Se você tem aí uma lesão renal, uma lesão muscular intensa, você acaba dos miócitos provocando essa lesão, liberando a mioglobina, e essa mioglobina vai acabar também, por ser uma molécula de pequeno peso molecular, vai acabar passando pelo glomérulo sem problema nenhum, tá? Existe, obviamente, pessoal, um problema secundário com essas duas substâncias. A gente sabe que hemoglobina e mioglobina são nefrotóxicas, então elas vão precipitar no túbulo e provocar aí lesão renal aguda, tá? Mas na sua causa primária, só da hemoglobina e da mioglobina estarem passando pelo glomérulo já vai ser passível de proteinúria, beleza? Ah, mas pode gerar um problema renal secundário, beleza, mas ela na sua forma primária também vai provocar proteinúria, nesse caso pré-glomerular. E também a nossa famosa proteína de Benz-Jones, que é aquela proteína, aquela gamopatia monoclonal, em que você vai ter aí na neoplasia de plasmócitos, né? Mieloma, plasmocitoma. Então você vai ter uma produção exacerbada de imunoglobulinas, só que são imunoglobulinas com cadeias anômalas. Ou seja, uma imunoglobulina ela tem a cadeia pesada e a cadeia leve. Tá? Essas proteínas anômalas provocadas pelas células neoplásicas vão provocar imunoglobulinas de cadeia leve, tá certo? E aí essa cadeia leve, por ser cadeia leve, acaba passando pela urina, provocando uma proteinúria muito importante. Tá? Então, quando você tem uma proteinúria muito importante, você tem que também colocar aí algumas possibilidades, não deixa de ser pré-glomerular, mas você fala, pô, João, você me falou que passa um pouquinho de proteína na urina em condição normal, mas o túbulo reabsorve. Só que quando você tem a proteinúria de Benz-Jones é porque a gente tem uma hiperproteinemia muito grande, né? E você acaba ultrapassando o limiar de reabsorção tubular. Então, o túbulo vai tentar reabsorver aquele bando de proteína, só que é muita proteína. Então, vai extrapolar o seu limiar de reabsorção. E por isso, acaba caindo na urina. Um ponto importante, se vocês quiserem anotar agora. Essa proteína de Benz-Jones, apesar de ser uma proteína bastante expressiva na urina, ela não é detectada, na maioria das vezes, pela tira de urina. Por quê? Aquela tira de urina reage muito mais com a albumina e a proteína de Benz-Jones. Então, portanto, né, existe uma grande chance de falso negativo quando você faz somente a proteinúria pela tira de urina, tá certo? Então, existem limitações aos testes que a gente utiliza, né? Uma outra limitação da tira de urina é que ela só começa a detectar proteinúrias acima de 30 mg por decilitro. Lembra que, né, a gente tem aí albuminas na urina em torno de até 1 mg por decilitro? E aí a gente pensa, bom, acima de 1 mg por decilitro até 29 mg por decilitro, essa tira de urina também não vai funcionar. Então, quais são as limitações da tira de urina? Se for Benz-Jones, por exemplo, ela não vai detectar com muita sensibilidade, né? Porque essa tira de urina capta mais albumina. Até faz sentido, porque a albumina ela é a mais presente tanto na doença quanto na situação rígida do paciente. Mas em casos específicos, como por exemplo, né, hemoglobinúria, mioglobinúria, proteinúria de Benz-Jones, a tira de urina vai
ficar faltando aí em questão da sensibilidade, beleza? Então, essas são as proteinúrias de causa pré-glomerular, a condição fisiológica e a condição patológica, aí, seja por mioglobinúria, hemoglobinúria e a proteinúria de Benson-Jones, beleza? E aí, vamos falar também da causa pós-renal, antes da gente falar um pouquinho sobre a causa renal, já que o nosso tema é proteinúria em cães e gatos. Será que é doença renal? Então já estou te mostrando que vários casos de proteinúria em que não há um acometimento primário renal. Então é importante a gente lembrar desses casos. E proteinúria pós-renal? Primeira coisa importante, consideração importante, é que exatamente a Voltou, pessoal? Dá um joinha aí, acena, dá um sinal de vida para que eu possa continuar falando. Beleza? Thales, me ajuda aí, Matheus. Tá funcionando? Microfone funcionando? Bora se manifestar, galera. Voltou Vieira Ariane. Obrigado, Ariane. Depois deixa aí. Se tiver dúvida, pode conversar. A gente está aqui para conversar, trocar ideia. Beleza, pessoal? Proteinúrias pré-renais, como o caso da hiperproteinemia, que excede a taxa de reabsorção, podem lesar o rim, né? Principalmente quando a gente está falando, né? Primeiro, a hiperproteinemia, né, persistente já vai provocar um estado inflamatório do glomérulo, tá? Mas quando a gente está falando de mioglobina e hemoglobina, são proteínas que vão precipitar no túbulo renal. E essa precipitação no túbulo renal vai provocar processo inflamatório e lesão renal aguda. Beleza? Valeu, Guimarães. Valeu, Gleris Meire. Beleza? Então vamos continuar aqui. Chegamos em proteinúria pós-renal. Beleza? E aí a gente tem que saber que a proteinúria pós-renal é a proteinúria mais frequente na rotina clínica. Portanto, a maior proteinúria do nosso caso clínico está envolvendo algo que não é renal, é uma interferência. Tá, qual é a interferência? Bom, pessoal, casos em que eu não devo considerar a proteinúria sendo de causa renal. Porque às vezes você solicita uma urinálise já pedindo relação proteína-creatinina urinária. Só que quando chega o resultado da urinálise, você vê que, putz, não era para ter pedido relação proteína-creatinina urinária. Por quê? Processos inflamatórios do trato urogenital vão provocar proteinúria. Hemorragias, traumas, neoplasias, que estão ali no trato urinário, que não tem exatamente uma relação com o rim, exatamente, você acaba tendo uma proteinúria. Por quê? E aí o que você pode ver concomitantemente? Bom, você tem uma inflamação do trato urinário, nessa urinálise tem que vir o quê? Né? Leucocitúria ou piúria, um aumento de células epiteliais de transição, né? A gente tem aí eventualmente bactérias presentes, leveduras presentes, né? E a hematúria, por exemplo, é algo que a gente está acostumado a ver que vai provocar aumento de proteína, mas lembrando aí que no caso da inflamação, pessoal, a literatura fala que as proteínas, né, que são presentes aí no leucócito e nas células epiteliais de transição não são significativamente, né, importantes para aumentar a proteinúria. O que causa proteinúria na inflamação, né, por exemplo, da bexiga ou do trato urogenital, é a exudação proteica de um processo inflamatório. Tá? Então não tem a ver com a presença ou ausência de leucócito. Tá? Se você tem um processo inflamatório, existe ali naquele momento uma exudação proteica. E é essa exudação proteica que vai aumentar a proteína no teu resultado e vai repercutir lá na relação proteína-creatinina urinária. Beleza? Então, hematúria, leucocitúria ou piúria, a presença de micro-organismos, tendo certeza que aquilo ali também não é um processo, né, um erro pré-analítico de contaminação, beleza? Células neoplásicas, né, os carcinomas renais podem eventualmente exudar a proteína, certo? E, por exemplo, se for um carcinoma vesical, não tem a ver com o rim, basicamente. Pode ter problema renal? Pode, mas não é a causa primária e vai provocar proteinúria também. Beleza, pessoal? Então, são algumas possibilidades para a gente avaliar.
Tá? E aí falamos da pré-renal e da pós-renal, né? Ou pré-glomerular. A gente falou primeiro da pré-glomerular e da pós-renal. Agora a gente cai, sim, nos processos renais ou na nefropatias que vão aumentar a proteína. Tá? Nós podemos dividir essa proteinúria renal em dois grupos. A proteinúria glomerular, de origem glomerular, e a proteinúria de origem tubular. Pô, João, mas para que saber o local afetado pelo néfron que está gerando proteinúria? Cara, existem diversos distúrbios que vão acometer o rim. Alguns distúrbios podem afetar somente o glomérulo e alguns distúrbios podem afetar somente o túbulo renal. Então, saber o local da lesão é importante para a identificação da doença de base. Tá? Então, a causa de base são das mais variadas e a gente precisa entender qual é o acometimento que está ocorrendo naquele momento para a gente tentar entender qual é o processo que está levando a uma proteinúria. Então, saber o local da lesão é importante para a gente identificar a causa de base. Bom, pessoal, a primeira coisa é lembrar do mecanismo que eu falei lá no começo. Bom, o glomérulo é responsável pela filtração da maioria das proteínas, né? Então, se você tem uma inflamação glomerular ou uma glomerulonefrite ou algum processo que esteja modificando a capacidade de permeabilidade vascular ali, você está comprometendo, né, a filtração de proteínas. Então, nós temos aí, principalmente, né, nos processos de glomerulonefrite, extravasando a albumina, que é a proteína mais abundante no sangue. Então, se você tem a barreira de filtração ali comprometida, vai cair proteína na urina, beleza? E aí, pessoal, a gente tem que se ligar numa coisa. Se você tem uma perda muito grande de proteína na urina, esse paciente, já anota aí, na avaliação de proteína sanguínea, você pode ter uma hipoproteinemia. Por quê? As proteínas, principalmente a albumina, que deveriam estar circulantes, estão saindo pela urina. Então, você está perdendo proteína, uma nefropatia com perda de proteína. Nesse caso, você pode ter uma hipoproteinemia pela perda de proteína, pela lesão glomerular. Beleza? E aí você pode ter aquela que a gente chama de síndrome nefrótica, certo? Que vai fazer uma proteinúria importante, né? Você pode ter, inclusive, uma hipoalbuminemia, provocando edemaciação de membros, anasarca, né? O estado também de hipercoagulabilidade do paciente, já que nós temos anticoagulantes naturais que estão correndo no nosso organismo. E a gente precisa lembrar que esses anticoagulantes, eles são proteínas. Se você está perdendo na urina um anticoagulante, você está se colocando num estado de hipercoagulabilidade. Qual que é o anticoagulante mais importante aí, João? A antitrombina. Nós temos a proteína C, a S, mas algumas coisas que vão cair na urina, mas nós temos aí a antitrombina como principal, né, fator de hipercoagulabilidade nos pacientes com nefropatia com perda de proteína, beleza? E, portanto, pela diminuição da pressão oncótica, graças à perda de proteína, nós temos aí também o acúmulo de líquido extravascular, provocando aquela edemaciação do paciente. Então, o animal se encontra hipoproteinêmico e em estado de hipercoagulabilidade e edemaciação de membro, beleza? O que eu posso ver numa glomerulonefrite na urinálise além da proteinúria? Eu posso ver, pessoal, o aumento dos cilindros hialinos. O que é cilindro, João? O cilindro, né, é um material de base proteica que acaba aparecendo na urinálise. Então, o cilindro hialino, em maior quantidade, é visto em glomerulonefrite, beleza? O cilindro hialino, ele até pode ser encontrado em pequena quantidade numa urina concentrada, tá? Mas o cilindro hialino numa urina mais diluída, e aí a gente tem que olhar para a densidade urinária, já é um achado importante, tá certo? Porque uma pequena parte aí de cilindros são formados, né, naturalmente hialinos, mas geralmente a gente vê em urinas concentradas, certo? E qualquer
né, quantidade em urina diluída de cilindro-hialino já deve ser notada e direcionada a atenção para aquele achado. Então, são os achados da urinálise que conversam com a proteinúria para a gente pensar em glomerulonefrite ou uma nefropatia com perda de proteína. Beleza? Então, essa é fácil de entender. Se eu tenho alguma coisa que filtrava a proteína, agora ela não está mais presente ou não está atuando com uma certa eficácia, você tem perda de proteína que vai gerar proteinúria. Beleza? Essa é a proteinúria glomerular. E nós temos também, pessoal, uma proteinúria glomerular, que até comentaram aqui no começo, que é provocada, né, pela hipertensão sistêmica, que vai provocar ali a médio prazo uma perda de proteína e uma lesão glomerular importante, né, pelo excesso de pressão dentro dos glomérulos, que vai acabar provocando lesão e inflamação, beleza? E também nós temos que dividir a perda de permeabilidade glomerular em 3, primários, secundários e outros, né? Primária, quando você tem a lesão direta do glomérulo, por exemplo, uma glomerulonefrite, amiloidose, glomerulosclerose, são vários casos que podem gerar isso. E nós temos também aqueles momentos secundários, né? Aquelas doenças infecciosas de curso crônico, inflamações, onde você tem aí também a deposição de imunocomplexos, certo? Que com certeza, né, a doença infecciosa tem que colocar aí, pelo menos como diagnóstico diferencial, quando você detecta uma proteinúria glomerular, porque a maioria dos casos é deposição de imunocomplexo que vai gerar aí inflamação do glomérulo e aí uma glomerulonefrite com perda de proteína, beleza? E outros que podem aumentar a proteína, né, por alguns mecanismos inflamatórios, questão de concentração, osmolaridade, a utilização de corticoide exógeno, o Cushing, né, o hiperadreno, o hipertiroidismo, a diabetes mellitus, né? Então tem várias situações que podem provocar o aumento aí, a perda de proteína no paciente, né? Então tem que se ligar também a essas possibilidades. E aí falamos da proteinúria tubular, agora da glomerular, agora a gente fala sobre a proteinúria tubular. Pessoal, no glomérulo é simples e direto, perdeu a capacidade de filtração de proteína. No túbulo, nós temos 3 processos que podem gerar a proteinúria, tá? A lesão tubular. Primeiro, a gente viu lá no começo que o túbulo é responsável por reabsorver aquela porção de proteína que acabou sendo filtrada em condição natural, saudável, tá? Então, se você tem uma lesão tubular, você perde essa capacidade de reabsorção tubular, tá certo? E aí, esse é um dos motivos. Outro motivo, você pode ter, diante de um processo inflamatório, lá no túbulo, a exudação de proteína, tá? Que a gente tem, inclusive, aí, né, ali na parede, né, as proteínas de Tan-Horsfall. Essas proteínas de Tan-Horsfall é que vão ser a matriz proteica dos cilindros, né? Então, cilindro epitelial, cilindro granuloso, cilindro sério, são provavelmente de origem tubular. A lesão é de origem tubular. Então, tem várias informações, não só na urinálise, mas que podem nos determinar qual é a causa de proteinúria naquele paciente. Então, olha que legal você dominar a interpretação de exame para conseguir chegar no local da lesão e para conseguir estipular os diagnósticos diferenciais. Beleza? Então, essa é a função, né, da urinálise, da detecção de proteinúria e etc. E também temos o vazamento de proteínas de células tubulares. Tá certo? Você tem lá a lesão tubular, você acaba de dentro da célula liberando proteínas mesmo pela lesão direta dessa célula endotelial. Beleza? E aí, pessoal, né, o que a gente pode encontrar também, além da proteinúria, quando você tem uma proteinúria tubular? Primeiro, se eu estou com incapacidade de reabsorver, né, os elementos que foram filtrados ali no ultrafiltrado, eu vou ter, né, o aumento de glicose. Por quê, pessoal? A glicose passa tranquilamente pela barreira glomerular, tá? Ela só não é vista na urina porque 100% da glicose é reabsorvida pelo túbulo. Se eu tenho um problema tubular, eu vou ter o quê? Dificuldade em reabsorver a glicose, então eu vou ter aquela glicosúria, nesse caso sem hiperglicemia. Porque o problema não é o excesso de glicose no sangue, é a deficiência de reabsorção de glicose que naturalmente
passa ali a barreira de filtração. Então, a glicosúria pode estar vindo sem a hiperglicemia, beleza? Outra coisa, né? A gente espera, quando o túbulo não está funcionando, que ele não consiga nem diluir e nem concentrar a urina, né? Porque diluir e concentrar é função tubular. E aí, você, teoricamente, numa lesão tubular, teria isostenúria, que é aquela osmolaridade ou densidade semelhante à do plasma, porque não houve nem concentração nem diluição da urina. Qual é o intervalo de isostenúria, João? A densidade 1,008 a 1,012. Né? É essa que a gente tem que prestar atenção. Só que por que isso não é visto na lesão renal, né, tubular? Por quê? A exudação de proteína vai mascarar a isostenúria, porque a proteína que está sendo liberada ali, que não está sendo reabsorvida também, vai acabar aumentando a densidade. Então, você não vai conseguir ver aquela isostenúria clássica, por exemplo, de uma doença renal crônica. Certo? Então, a lesão renal aguda tem dessas coisas, né? O sedimento e aquelas proteínas que estão diluídas na urina vão acabar aí provocando, né? Principalmente o que está diluído, que é o que importa na densidade, vai acabar não sendo a isostenúria uma confirmação de lesão tubular. Beleza? E outra coisa que a gente vai ver, né? Cilindro epitelial, como a gente falou, né? Você tem a liberação, desprendimento das células de Tan-Horsfeld, né? Dali do endotélio, e essa proteinúria aí, essa matriz proteica que vai gerar o que a gente chama de cilindro. Por que cilindro epitelial pode estar presente? Porque você vai ter descamação. Então, as células endoteliais vão acabar, né? Epiteliais vão acabar se aderindo a essa matriz proteica, gerando um cilindro epitelial. Depois, dependendo do curso, da velocidade de estase lá tubular, você pode degenerar esse epitélio que estava preso nessa proteína de Tan-Horsfeld, que é o cilindro. E aí você acaba evoluindo de um cilindro epitelial para um cilindro granuloso. E depois de um tempo ainda, né, por isso que a gente tem que prestar atenção no cilindro sério, que é quando você tem toda a degradação da célula que estava lá aderida e você tem um material meio que a gente pode falar, meio um aspecto de parafina, né, que a gente chama de cilindro sério. A gente até brinca que quando você vê cilindro sério é porque a coisa está séria, porque sugere lesão, né, degeneração tubular avançada. Beleza? É muita informação, mas é só para a gente trocar uma ideia sobre a importância da urinálise e como você tem que avaliar a proteinúria nos seus pacientes. Ela não pode ser avaliada de forma isolada, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Então, né, nós temos várias causas aí de lesão tubular, a lesão tubular, necrose tubular, insuficiência renal aguda ou lesão tubular aguda, a leptospirose, nós temos a síndrome de Fanconi, seja ela congênita ou adquirida, né, a questão da intoxicação, ou melhor, lesão por mioglobina ou hemoglobina livre, né? Então a gente tem várias causas de lesão tubular que a gente precisa investigar. Certo, pessoal? Então, lembrando, né, que a identificação de proteína na urina tem as limitações por teste. Por exemplo, a tira de urina é fácil de realizar, tem baixo custo, só que a gente falou sobre duas limitações, que é exatamente a não capacidade de detectar outras proteínas que não a albumina, no caso, por exemplo, da proteína de Benz-Jones, nos mielomas múltiplos, no plasmocitoma, né? A gente tem que ter cuidado com isso, ou linfócito B. E aí você tem que ter cuidado também com o limite de detecção inferior dessa tira, que é de no mínimo 30 mg por decilitro, e nós temos proteinúrias menores do que isso. Né? Então, como a gente falou, acima de 1 mg por decilitro já é alguma coisa a ser verificada. Só que até 29 mg por decilitro a tira de urina não vai detectar. Beleza? Então, a gente tem esse problema e um outro também, porque tem uma baixíssima especificidade. Ou seja, principalmente em gato, pessoal, a gente tem um excesso que não é aceitável de falso positivo. Então, a tira da urina é rápida, é baixo custo, mas não se baseia em proteinúria só pela tira da urina. Tá certo? Tanto que a Sociedade Internacional de Interesse Renal, né, utiliza, né, a relação proteína-creatinina urinária.
né? Então a gente pode falar sobre ela em outro momento, mas pessoal, o importante aqui é justamente chamar a atenção, né, para os métodos e para a interpretação da proteinúria nos nossos pacientes. Então, João, quais são os testes que eu posso usar? Tem a tira de urina, né? Tem o ácido sulfossalicílico, que nem é utilizado mais. Você pode fazer a eletroforese de proteína, você pode fazer a ELISA, você pode fazer o teste de microalbuminúria, que é justamente para pegar esses intervalos menores de albumina, né? Porque a gente sabe que acima de 1 miligrama já pode ser alguma coisa chamar atenção. E lembrar que a proteinúria pode ser um achado precoce de doença renal. Então a gente tem que se ligar até as menores concentrações de proteína que estão elevadas nesse paciente. Por exemplo, a microalbuminúria é uma que tem maior sensibilidade de pegar aí uma albumina elevada em pequena condição, tá? E o que a gente utiliza sempre, porque é de baixo custo, de fácil utilização e execução, que é a relação proteína-creatinina urinária, que justamente, né, vai utilizar a creatinina como parâmetro, né? E utilizando a creatinina urinária como parâmetro, você elimina duas variáveis, que é a taxa de filtração glomerular e a densidade urinária, né? Pensa bem, se na tira de urina eu tiver uma cruz de proteína, eu preciso saber qual é a densidade da urina desse paciente. Porque uma cruz numa densidade concentrada, na densidade alta, é uma interpretação completamente diferente de uma cruz numa urina diluída. Então, a relação proteína-creatinina urinária vem para eliminar essas duas variáveis, que é a velocidade, a taxa de filtração glomerular e a densidade urinária do paciente, que é então instituída e recomendada pela Sociedade Internacional de Interesse Renal, IRIS, né? Para quem não conhece, digita lá, que é uma informação muito valiosa que eles colocam lá, tanto para a relação proteína-creatinina urinária, todas as avaliações, estadiamento, tratamento da doença renal nos nossos pacientes, seja ele cão ou gato. Beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação à proteinúria nos animais? Natan, Vand, eu não sei o que é Vand, deve ser Vanderlei, né? Ruara, Macari. Alguma dúvida em relação à proteinúria e como a gente tem que abordar, né? Qual é o método certo de fazer uma abordagem de proteinúrias? Então, se você ainda está assimilando, se você vai assistir de novo, porque a gente vai deixar no Instagram, e depois tiver dúvida, pode mandar no direct que a gente responde. Tá bom? Então esse foi nosso primeiro episódio do Almoçando e Interpretando, né? Vai ser, eu quero que seja uma rotina na segunda-feira, toda segunda-feira, meio-dia, a gente vai ter uma conversa dessa, né? Para poder fazer você perder a insegurança na interpretação de exames laboratoriais, né? Agradeço a presença de vocês. Se tiverem alguma dúvida, a gente vai colocar essa palestra, vai ficar gravada. Essa live, na verdade, assim que acabar, ela já vai cair no Instagram e a gente também vai subir para o YouTube, tá bom? Porque às vezes fica mais fácil de ver pelo YouTube, beleza? Leonice Cristina, eu adorei, obrigado. Você pegou no meio, mas vai ficar liberado sim. Tá? E é bom assistir o começo, que a gente tem toda aquela explicação fisiológica, né, de um néfron funcional normal, tá bom? Ariane também, obrigado pela presença. E segunda-feira, Almoçando e Interpretando, e sexta-feira, qual é? Café com exame, às 8 horas. Eu vou tentar ajeitar esse horário um pouquinho mais para cima, porque é a hora que eu estou levando meu filho na escola, então pode ser que eu não consiga entrar exatamente 8 horas. Então eu vou tentar jogar para 8h30, mais ou menos, para ver se a gente consegue manter aí um ritmo e uma frequência maneira para que vocês possam... deixa eu só ver aqui uma pergunta de Ivete. Qual o intervalo ideal para repetir a urinálise e a PCU? Né? Então, isso aí vai variar um pouco, mas o intervalo de 2 semanas é um intervalo interessante, tá? Principalmente se você tem uma alteração. Tá? Senão você pode fazer a cada 2 meses, mas a Sociedade Internacional de Interesse Renal sempre foca nisso, né? A proteinúria, para ser importante, ela precisa ser persistente, justamente porque a gente tem aquelas proteinúrias transitórias. Então, o intervalo de 2 semanas, a gente pode fazer e verificar a persistência de uma proteinúria. Beleza, Gi?
Então, pessoal, até o próximo Almoçando e Interpretando. Espero que vocês tenham gostado. Vocês participaram do primeiro episódio, tá bom? Então, vai estar aqui no Instagram e vai estar também lá no YouTube daqui a pouco, beleza? Então, bom almoço para vocês e até a próxima.